Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, e levado cativa nessa guerra, levou cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Vou parar por aqui no texto, tá? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, e eu quero, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade, Espírito Santo, para nos trazer luz através dessa palavra para cada um de nós. Fale conosco, nos alimente, nos renove, nos inspire por meio da sua palavra. Diga: meu Deus, eu abro meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Você já ouviu falar de Naamã, sim ou não? Mas quero trazer para você mais uma vez, ou para você que não conhece, quem era Naamã? Naamã era um general do exército assírio. Tinha no seu currículo muitas vitórias, batalhas. Parte do povo de Israel tinha medo de lutar contra ele. Houve uma batalha da Síria contra Israel, e numa dessas batalhas, o texto está dizendo que foi levada cativa uma menina israelita. Levou para trabalhar na casa dele, para servir a sua esposa. E quando eu leio esse texto, pessoal, uma menina que é levada à força, tirada da sua terra, levado para outro país, outra cidade, para trabalhar como escravo, para não receber salário. Ela era uma moça, uma serva de Deus. E todas as vezes que eu passo por esse texto, a lição que eu aprendo é: essa moça tinha tudo para viver amargurada. Pega comigo aqui a lição. Essa moça tinha tudo para viver uma vida triste, amargurada, por ser escrava, por estar longe da sua terra e por estar trabalhando à força. Ela tinha tudo para ter isso em mente, mas ela faz diferente. Ela está ali trabalhando, mas ela continua servindo a Deus, tratando bem do seu chefe e da sua patroa, lidando com as coisas com amor. Pega aí a lição. Tratando das suas questões de coração, trabalhando na limpeza, lavando as roupas. Naamã era um general de batalha, mas ele era leproso. E aí a mensagem vai entrar nisso. Sua lepra, debaixo da sua roupa, feridas, aquilo sangrava, cheirava mal, e as roupas eram levadas para ela, e ela não tratava aquilo com nojo, lavava com amor, dedicada ao trabalho. Então, quantas pessoas, pessoal, no dia de hoje são honradas e que as suas vidas também exercem um porém, como Naamã, honrado, respeitado, mas um porém. Qual era o porém? A lepra. O porém era a lepra. Mais uma vez,
Quantas pessoas são famosas, ricas, quistas, no meio de uma sociedade, mas existe um porém, uma doença, uma preocupação familiar, uma preocupação nas finanças, corre risco de perder tudo, um porém, tem um porém ali. Gente que inspira outras pessoas, mas que tem um porém. Eu estou falando com muita gente que tem um porém, Então, você que está aqui hoje, talvez tudo na sua vida está espetacular, mas lá no cantinho existe também um porém que maltrata você, tira o seu sono, ou você talvez essa noite foi uma noite mal dormida por preocupações. Um porém. Ainda há pouco eu falava aqui que podemos passar por situações ruins, mas temos em quem se apegar, diferentemente de outras pessoas, como Naamã. Naamã não temia a Deus, era respeitado, mas era doente, tinha um porém na vida dele. Ele poderia morrer, e como naquela época também a lepra não havia um tratamento adequado, a cura, ela transmitia aquela doença para outras pessoas, então poderia infectar outras pessoas, trazendo mais problemas. Então ele era um homem frustrado, talvez fisicamente e até mesmo emocionalmente, mas é uma doença que vai fazer ele conhecer o poder de Deus lá em Israel, a quem ele lutava contra. Está pegando a lição? A solução dele estava no país que ele lutava contra, que era um país inimigo. A cura dele vai estar no lugar aonde ele queria dominar aquele território. E tinha uma moça na casa dele que era escrava, porque ele a fazia como escrava, que era daquele lugar. Talvez ele tratava ela até de uma forma chula, mas ela sempre abaixava a cabeça e dizia sim, Senhor. Então foca aí no testemunho dessa menina, que aguentou uma pressão tamanha, longe de seus pais, longe de seus irmãos, mas sempre confiante no poder de Deus. Amém, gente? Isso é forte, pessoal. Então Deus entrou na vida de Naamã exatamente por causa daquele porém. E eu quero declarar isso para você, aplicando essa palavra, que Deus vai entrar na tua vida nesse porém, nessa preocupação que você tem. Qual é a sua preocupação? Deus vai entrar na sua vida trazendo solução, e justamente aonde dói. Aonde é que dói? É ali que Deus vai entrar, vai trazer cura. Amém, pessoal? Vai trazer solução, vai trazer a bênção, exatamente aonde faz você sofrer. Então, às vezes, Deus não vai nos tocar, pessoal, pelas coisas boas da sua vida, e sim naquela situação que parece para você ser mais difícil. É exatamente ali que Deus vai entrar. Na parte mais difícil é a parte que Deus tem a ciência. Glória a Deus. Sabe de todas as coisas. Então tem alguma área na sua vida que você gostaria de Deus ver ver Deus trabalhar? O bispo, eu gostaria de ver Deus trabalhando na minha família. Eu gostaria de ver Deus trabalhando na minha saúde. Eu gostaria de ver Deus trabalhar na minha libertação. Coisas que você já tentou, humanamente falando, terapia, tratamento, não sei o quê. E é ali que você quer ver Deus trabalhar. O fato é que Naamã, ele nunca tinha se voltado para Deus no sentido de buscar uma solução. Deus vai despertar ele por meio daquela menina dentro da casa dele. Falou com a esposa, né? Senhora,
se o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Israel, ele seria curado. Fale para ele que tem solução para isso. A gente evangeliza muitas pessoas assim, né? Não é verdade? A gente vai visitar alguém que está doente e a gente vai dizer: olha, o Jesus que nós servimos, ele cura, mas você precisa buscar ele. E as pessoas querem tratar isso como se, por que ele não me cura logo? Isso vale para você que está assistindo aqui também. A gente evangeliza as pessoas falando de Deus, que ele cura, transforma, isso, aquilo, e as pessoas dizem: então, que esse Deus faça. Você tem que ir buscar. No caso de Naamã, a proposta através da menina era: se ele estiver diante do profeta, ou seja, ele teria que ir. Ele teria que ir. Ele teria que ir. É isso que a mensagem está nos mostrando aqui. Se o meu Senhor estivesse perante o profeta em Israel, certamente ele seria curado. Então isso, pessoal, acendeu em Naamã uma esperança. Peraí, eu já ataquei tanto esse povo, eu já ataquei tanto essa cidade, mas lá tem um profeta que pode me curar. No fundo, acendeu uma esperança, mas parece que as estrelas no peito faziam um pouco ele ignorar isso. Ela só é uma moça, talvez não sabe nem o que está falando. Eu sou um general. Talvez o orgulho de Naamã, e isso é revelado na própria palavra, não é? Do orgulho dele, quando o profeta mandou o mensageiro dizer para Naamã que ele fosse dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ali o seu orgulho acendeu: não vou fazer isso. Olha aí, quer ser curado, mas não quer descer as águas. Quer ser curado, mas não quer vir fazer uma campanha de oração na igreja. Quer ser abençoado, mas não quer descer as águas, não quer receber Jesus como Salvador. Posso falar mesmo, pessoal? Porque a minha pregação não é para humilhar, não é para ofender, mas a minha pregação é para promover Jesus. Não é promover você não, é promover Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus disse isso. Então a minha pregação é promover Jesus. Se você quer a bênção, você tem que ir até ele. Você tem que descer as águas. Se você ainda não se batizou nas águas, o que você está esperando? Chegar a ficar velho para poder tomar uma decisão? Isso é tolice. Eu sou muito novo para me batizar nas águas, para me ser crente. Isso é uma tolice, você que pensa assim. Por quê? Porque Jesus promete voltar para buscar a sua igreja, e logo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe. E você precisa, se você quer reinar com ele, precisa estar preparado. E o batismo nas águas, ele sela o compromisso que você faz em crer de verdade em Jesus. Então, pessoal, o que essa menina nos ensina? Ela cuidava das roupas de Naamã. A lepra não contagiava ela, mas o que ela tinha contagiou a Naamã. Ela pegava nas roupas sujas, mas não, as bactérias não atingiam ela. Essa menina estava ungida, estava ou não estava? Ela pegava naquelas roupas fedidas, sujas, mas ela não ficava doente. Mas a fé que ela tinha impulsionou a Naamã a se interessar. Peraí, eu vou tentar. A Bíblia diz, pessoal, que Naamã vai até o seu rei, o rei da Síria, e pede uma liberação, uma carta
espécie de diplomacia, para que Naamã fosse ao território de Israel e que fosse atendido pelo rei. O texto diz isso, que Naamã vai até Israel, ele vai se encontrar com o rei. O rei rasga suas vestes, o rei de Israel rasga suas vestes e diz: o rei da Síria quer criar uma situação de guerra contra mim, porque eu não tenho poder para curar o homem que ele mandou. Acaso sou eu Deus? Rasgou as vestes. A Bíblia diz que o profeta Eliseu tomou consciência disso. E o profeta diz ao rei de Israel: não precisa o senhor se desesperar, mande ele até a mim, eu sei o que eu vou fazer. Agora pensa bem, gente, o rei chama Naamã e diz assim: olha, eu não posso resolver o seu problema, mas o profeta Eliseu pode. Ora, a menina já havia dito que era o profeta Eliseu, não o rei. Então vá agora até a casa do profeta Eliseu. Na cabeça de Naamã eu sou um general, quando eu chegar lá, eu vou ser bem recebido, estou indo com a minha comitiva, soldados presentes, quando eu chegar lá, eu vou ser bem recebido como autoridade. Só que não. Quando ele chega, o profeta manda um mensageiro dizer: Naamã, o profeta manda o senhor ir ao Rio Jordão e dar 7 mergulhos e ficará livre da sua enfermidade, da sua lepra. O texto da palavra diz que Naamã, pessoal, ele ficou irado. Para você perceber, pessoal, que existem coisas que a aplicação da palavra na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é justamente essa. A forma de Deus trabalhar na nossa vida não é às vezes como a gente. Eita! A aplicação da palavra. A gente pensa que Deus vai fazer assim e Deus vai fazer assado. Vai fazer, mas diferentemente daquilo que a gente imaginou. A gente sempre imagina que vai ser fácil, a gente sempre imagina que vai ser vento em polpa, mas Deus diz: eu vou fazer. Às vezes Deus vai dizer assim: vou fazer, mas não agora. Às vezes Deus diz: vou fazer, mas não do seu jeito. Às vezes Deus diz: eu vou fazer, mas você vai ter que esperar um pouquinho. Às vezes é assim. Gente, quando acontece da nossa vontade ser igual à vontade de Deus, aí é só sopa no mel, não é? Raras vezes que isso acontece. Mas enfim, quando Deus fala como vai ser, a gente sempre tem que dizer amém. Deus vai fazer. Naamã fica furioso, ameaça voltar para casa: não vou fazer. Mas um dos seus homens mais sensato diz para Naamã: Naamã, você já está aqui, vai lá, 7 mergulhos. Te mandasse fazer coisas mais difíceis, você não faria? São só 7 mergulhos. Engula esse orgulho, vai lá. É para a sua saúde, é para o seu bem, é para a sua cura. Você sabia que Deus envia sempre, no nosso momento de desespero, pessoas sensatas para nos dar conselho? É o conselho de mãe, é o conselho de pai, é o conselho de verdadeiro amigo, é o conselho do seu pastor. Amém, pessoal? De pessoas sensatas, de pessoas mais experientes, usadas pelo Espírito Santo. Você está está nervoso, quer jogar tudo para o ar, quer desistir de tudo, mas o Espírito Santo usa alguém mais sensato e diz para você: não jogue tudo fora, vai lá,
dar os 7 mergulhos. Então, pessoal, o que nós estamos aprendendo aqui? Que essa menina, além de uma grande fé, ela tinha uma mente saudável para aguentar as pressões e ainda ter que pregar a palavra. E será que você, como anda? Não faz mal eu perguntar. Como anda a sua saúde mental? Não faz mal eu perguntar. Como vai? No momento que você é sacudido, como vai? A lição que aprendemos através dessa menina é: ela continua servindo a Deus, apesar das pancadas, mas aguentando. E sempre crendo, o Deus que eu sirvo vai virar essa chave ao meu favor e vai ficar tudo bem. Naamã vai. Naamã volta de Israel para a Síria curado. E o melhor, Naamã volta limpo e curado e volta crente. Naamã volta curado, mas também com uma fé renovada ou ampliada para servir agora não aos Astarotes, não a Baal. Aliás, essa semana passou uma filmagem na televisão, uma reportagem lá no Irã, meteram fogo no Baal. Tem uma estátua grande dele lá, de chifre e tudo mais, e as pessoas de lá mesmo foram lá, jogaram gasolina e meteram fogo nele, no Baal. Mas enfim, o Naamã volta para a Síria, não mais para servir Baal, porque foi curado. Imagina o encontro com a menina e disse: o seu Deus me curou, agora eu sirvo a Ele também. Pessoal, isso é muito forte. Então eu trago para você a mensagem que por nós é muito conhecida. Naamã foi curado por dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele questionou porque não poderia mergulhar nos rios da sua cidade, que eram mais limpos. A aplicação da palavra vem que Deus vai operar do jeito dele, da forma dele, do jeito que dele determinar, pelo tempo, pelo lugar. E cabe a nós, pessoal, a jamais reclamar as decisões de Deus. Eu sei que a gente quer logo, a gente não quer esperar, mas fazer o quê? Você vai aceitar a decisão de Deus? Vamos lá, você vai aceitar as decisões de Deus e não ficar zangado. Amém, pessoal? Você sabe que existem pessoas que são zangadas com Deus porque um parente morreu, um familiar morreu, e a pessoa ficou zangada com Deus. E leva isso para a vida toda. Achei a palavra, a mágoa de Deus. A mágoa. Eu disse aqui já uma vez: como que eu posso ficar com raiva, magoado com aquele que é o meu Salvador? Eu sou criatura, eu não sou maior que Ele. Ele me criou para a sua glória, Ele me criou para que eu o servisse. Deus não criou você para você mandar nele. Deus criou você para você ser um adorador. E como filho, criatura e adorador, se comporte como tal. Se comporte como filho de Deus. Aceite as decisões de Deus com amor. Aceite as decisões de Deus, seja elas quais forem, se você gostou ou não gostou, mas aprenda a aceitar as decisões de Deus. Se você ficar com raiva de Deus, se você ficar magoado com Deus, nunca que Ele vai te abençoar. Ficou magoado com Ele? Imagina Jó. Jó não ficou magoado com Deus, esperou o momento de Deus, o momento certo.
Está me entendendo como é que é, pessoal? Não questionou. Às vezes que Jó falava umas coisas de cunho, digamos assim, reprovável, falou contra ele próprio, não contra Deus, não atribuindo a Deus. Aprendemos com ele também. Então, pessoal, Deus também lhe deu a capacidade de você ser voz e esperança para muitas pessoas, como aquela menina foi. Talvez você está cativo por alguma situação, mas você será instrumento de Deus, voz de Deus, para quem está ao seu redor saberem sua história, de como você começou, do que você enfrentou e daquilo que você é. Amém, gente? Então Deus deu para você essa capacidade. Você crê? Sim ou não? Eu também creio. Então Naamã chega na casa do profeta com a sua comitiva e com as suas dádivas, e então ele tem essa decepção, que esperava ver o profeta, colocar a mão na cabeça dele, fazer uma oração, mas isso não aconteceu. Mandou ele o mensageiro dar 7 mergulhos. Naamã ficou ali, pessoal, indignado, porque esperava ser recebido com honra, mas isso não aconteceu. E ele passa a argumentar: em Damasco existem rios melhores do que esse Jordão. E quis até voltar para a Síria com a sua comitiva. 7 mergulhos é difícil? Não. É? Não é. Olha como é que o inimigo trabalha. Eu vou repetir, pessoal. 7 mergulhos não é difícil, mas o inimigo cria uma situação, e aí o que me remete a isso é o orgulho. Orgulho. Existem pessoas que já deveriam ter a humildade de reconhecer que com a força do braço você jamais vai conseguir, e ter a humildade de dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu tentei do meu jeito, com as minhas forças, com a minha condição, relutei em obedecer a tua voz. E aí, pessoal, isso seria melhor que essa decisão fosse tomada agora. Não espere que termine um ano para você reconhecer, ter humildade para dizer: Senhor, o Senhor agora está com a razão e eu me arrependo agora. Faça isso agora, não espere o ano terminar. Não espere sofrer mais ainda. Estou falando de orgulho versus humildade. 7 mergulhos é difícil? Não é. Vai lá, dá o primeiro mergulho, 2, 3, 4, 5, 6, do 7º, sua carne está limpa como uma criança. Aí é só glória, só aleluia, só alegria, só festa, só abraços, e dizer: louvado seja Deus. Pois é, não foi difícil, não foi. E aí eu faço então a prática dessa palavra no seguinte: você não se batizou nas águas ainda? Está esperando o quê? Você não pediu perdão a Deus dos seus pecados ainda? Não se converteu por quê? Você não perdoou ainda? Você fica alimentando essa mágoa ainda por quê? E o Senhor está dizendo: eu quero te purificar do seu pecado, curar a sua doença e prosperar a sua vida. Olha as bênçãos que Deus tem para você. Quando se fala em descer as águas, fala-se então de lavar a alma. Ô bispo, mas quem vem nos lavar, nos purificar, é o sangue de Jesus. Sim, mas a sua atitude de se ajoelhar, se arrepender, dizer: eu aceito, eu recebo o Senhor. É essa atitude de humildade que vai fazer toda a diferença na sua vida. Orgulho não vai te levar a lugar nenhum, senão, por quê? A perdição. Você vai perder a sua salvação por causa disso?
Não, tenha a humildade. O Senhor está falando hoje em humildade. Então, finalmente, Naamã compreende que não era como ele queria ou pensava, não era do jeito que ele determinava, e sim como Deus mandava. Ele agora vai saber que as tratativas de oficial para rei, rei para general, e dada uma ordem de rei para um profeta, pensou-se que o sistema funcionava assim. Mas o profeta, que nem atendeu ele, mandou uma mensagem por um homem comum para falar com o general e dizer: o senhor precisa dar 7 mergulhos. O profeta não vai lhe atender, só mandou dizer isso. Percebe, pessoal, que tem pessoas que precisam descer do salto? Percebe que Deus vai fazer pessoas engolir o seu orgulho? Que os aplausos que você recebeu não vão fazer diferença em Deus te abençoar ou em te atender? Que o grau de relevância que você tem entre a sociedade, de ser um famoso, de isso ajudar você a chegar até a Deus, pode te levar até o Papa. Você pode conhecer até o Papa. Você pode ter uma audiência com o Papa, mas o Papa não é Deus. Ou é? Não. Tem gente que se orgulha. Bati uma foto com o Papa, falei com ele me deu a sua bênção. O mundo está cheio de pessoas assim. O Papa já atendeu quantos ditadores? Quantos ditadores o Papa já atendeu? Besteira, pessoal, besteira. O que eu estou querendo dizer na palavra e aplicando é que existem pessoas que, para conhecer a Deus, vão ter que descer, vão ter que mergulhar, vão ter que engolir o seu orgulho, vão ter que se submeter ao verdadeiro Deus. E é isso que eu estou pregando hoje aqui para você. Deus não tem compromisso com a sua vontade. Não tem, não. Não tem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se Deus disse: você será curado quando descer ao Jordão, já deu a palavra. É aquilo lá. Não, mas diga para ele que eu sou um general. Diga para ele que eu vim aqui a mando do rei dele. Nada disso convenceu o profeta Eliseu. Estava lá na sua falando com Deus. E aliás, o profeta Eliseu não se meteu a besta em quebrar o protocolo. Sexta-feira, pessoal, eu preguei aqui uma palavra. Um centurião vai até Jesus, centurião romano, vai até Jesus e diz: meu servo está em casa com uma doença grave, preciso da sua ajuda para salvá-lo. Jesus disse: eu irei até lá. Seria uma coisa muito boa. Jesus disse: eu irei. Mas o centurião romano diz: não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. O que é isso? O centurião está reconhecendo que ele é um pecador e que Jesus era muito santo. E ele diz: manda-me com uma palavra e o meu criado será curado. Jesus olha para os seus discípulos na mesma hora e diz: nem mesmo em Israel vi fé como esta, nem mesmo entre os meus vi fé como essa. E acrescentou: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que muitos de vocês serão lançados fora. O que Jesus quis dizer sobre isso? Quis dizer o seguinte: que os de casa
não têm essa fé, não valorizam Jesus, ao passo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão o lugar deles. No caso do centurião, era romano, mas estava crendo em Jesus. Amém, pessoal? É isso. Jesus disse para o centurião: vai, e porque você creu, o seu servo já está curado. É isso. É isso, pessoal. Então veja que a palavra, ela está nos trazendo uma inspiração hoje, para mim e para você, que vai ser feito conforme a vontade de Deus, mas tudo para a sua glória, para trazer uma lição para nós. Somente quando ele abriu mão do seu questionamento foi que Deus manifestou a cura. Eu imagino agora um abraço forte de Naamã com aquela garota. Eu imagino agora Naamã dizendo: você está livre, se quiser voltar para sua terra, eu mando deixar você. Eu imagino agora Naamã dizendo o seguinte: olha, o seu Deus me salvou, o seu Deus me curou. É disso que estamos falando, da fé de uma moça que tinha tudo para reclamar, mas não reclamou em nenhum momento. Ao invés dela ser atrofiada ali numa, digamos assim, numa espécie de sofrimento mental, mas ela absorve tudo diferente. Não, Deus vai me usar aqui para me ser bênção. E foi. E tudo aconteceu da melhor maneira. Glória a Deus, pessoal. Então pense bem onde você está pisando e o que você está falando, o que você está fazendo. Pense bem que tipo de atitude você está tomando, ou se precipitando, ou se você está pensando bem, dizendo assim: ei, para tudo Deus tem um plano, para tudo Deus tem um plano na minha vida, então não vai terminar assim. Glória a Deus, pessoal. Vai ser do jeito dele, da forma dele, não do seu jeito. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.